Sermão de John Wesley. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16:26. Há uma observação célebre nesse sentido. Acho que nas obras do Sr. Pascal, que se um homem de baixa posição falasse de coisas elevadas no que se refere a reis ou reinos, isso não lhe é fácil encontrar expressões adequadas, visto que está tão pouco familiarizado com coisas desta natureza. Mas se alguém de ascendência real fala de coisas reais, do que diz respeito ao seu próprio reino ou ao reino de seu pai, sua linguagem será livre e fácil, pois essas coisas são familiares aos seus pensamentos. Da mesma forma, se um mero habitante deste mundo inferior fala das grandes coisas do reino de Deus, dificilmente será capaz de encontrar expressões adequadas à grandeza do assunto. Mas quando o Filho de Deus fala das coisas mais elevadas que dizem respeito ao seu reino celestial, toda sua linguagem é fácil e descomplicada, suas palavras naturais e não afetadas, visto que todas essas coisas são conhecidas por ele desde toda a eternidade. Quão fortemente esta observação é exemplificada na passagem que agora temos diante de nós. O Filho de Deus, o grande Rei do céu e da terra, usa aqui as palavras mais claras e fáceis, mas quão altas e profundas são as coisas que ele expressa nelas. Nenhum dos filhos dos homens pode concebê-los plenamente, até que, emergindo das trevas do mundo presente, ele se torne um habitante da eternidade. Mas podemos conceber um pouco dessas coisas profundas se considerarmos, em primeiro lugar, o que está implícito naquela expressão: um homem está ganhando o mundo inteiro. Em segundo lugar, o que está implícito em perder sua própria alma. Devemos então, em terceiro lugar, veja, sob a luz mais forte, o que lucra aquele que ganha o mundo inteiro e perde a sua própria alma. Devemos primeiro considerar o que está implícito em um homem ganhar o mundo inteiro. Talvez, à primeira vista, isso possa parecer equivalente à conquista do mundo inteiro, mas não tem absolutamente nenhuma relação com isso, e de fato essa expressão envolve um claro absurdo, pois é impossível que alguém nascido de mulher conquiste o mundo inteiro. Se fosse apenas porque a curta vida do homem não seria suficiente para um empreendimento tão selvagem. Consequentemente, nenhum homem jamais conquistou a metade, não, nem a 10ª parte do mundo. Mas o que quer que outros fizessem, não havia perigo de que alguns dos ouvintes de Nosso Senhor pensassem nisso. Entre todos os pecados da nação judaica, não foi encontrado o desejo de um império universal. Mesmo nos seus tempos mais prósperos, nunca procuraram estender as suas conquistas para além do rio Eufrates. E no tempo de Nosso Senhor, toda a sua ambição chegou ao fim. O cetro foi retirado de Judá, e a Judéia era governada por um procurador romano como um ramo do Império Romano. Deixando isto, podemos encontrar um sentido muito mais fácil e natural da expressão. Ganhar o mundo inteiro pode implicar, com bastante propriedade, ganhar todos os prazeres que o mundo pode proporcionar. Pode-se, portanto, supor que o homem de quem falamos ganhou tudo o que satisfará seus sentidos. Em particular, tudo que possa aumentar o seu prazer de provar, todas as elegâncias da carne e da bebida. Da mesma forma, tudo que pode satisfazer seu cheiro ou toque, tudo que ele pode desfrutar em comum com seus companheiros brutos. Ele pode ter toda a abundância e variedade desses objetos que o mundo pode oferecer. Podemos ainda supor que ele ganhou tudo que gratifica o desejo dos olhos, tudo que, principalmente por meio do olho, transmite algum prazer à imaginação. Os prazeres da imaginação surgem de 3 fontes: grandeza, beleza e novidade. Consequentemente, descobrimos por experiência que nossa própria imaginação é satisfeita ao examinar objetos grandiosos, belos ou incomuns. Deixe-o então ser envolvido com as coisas mais grandiosas, mais belas e mais novas que podem ser encontradas em qualquer lugar, pois tudo isso está manifestamente implícito na conquista do mundo inteiro pelo homem. Mas há também outra coisa implícita aqui, que os homens dos mais elevados espíritos preferiram antes de todos os prazeres dos sentidos e da imaginação juntos, isto é, honra, glória, renome, virum volitare per ora,
A seguir está a tradução de Dryden desta citação de Virgílio e das palavras relacionadas a ela. Novos caminhos devo tentar, meu nome rastejante para elevar ao alto e voar para a fama. Parece que dificilmente algum princípio na mente humana tem maior força do que este. Triunfa sobre as tendências mais fortes da natureza, sobre todos os nossos apetites e afeições. Se Brutus derramar o sangue de seus próprios filhos, se virmos outro Brutus, apesar de todas as obrigações possíveis, desafiando toda justiça e gratidão, encolhendo-se enquanto esfaqueia seu amigo, se um homem muito maior do que qualquer um desses, Pascal Paoli, desistisse da facilidade, do prazer, de tudo, por uma vida de constante labuta, dor e alarmes, que princípio poderia apoiá-los? Eles podem falar de amor patriae, o amor aos seus pais, mas isso nunca os teria levado a cabo se não houvesse também o laudo immensa cupido, a imensa sede de louvor. Agora, o homem de quem falamos ganhou isso em abundância. Ele é elogiado, se não admirado, por todos que estão ao seu redor. Não, seu nome foi espalhado por terras distantes, por assim dizer, até os confins da terra. Acrescente a isso que ele ganhou abundância de riqueza, que não há fim para seus tesouros, que acumulou prata como pó e ouro como areia do mar. Agora, quando um homem obteve todos esses prazeres, tudo que satisfará os sentidos ou a imaginação, quando ele ganhou um nome honroso e também acumulou muitos tesouros por muitos anos, então pode-se dizer que ele, no sentido fácil e natural da palavra, ganhou o mundo inteiro. O próximo ponto que devemos considerar é o que está implícito na perda da própria alma por um homem. Mas aqui desenhamos uma cena mais profunda e precisamos de uma atenção mais constante, pois é fácil resumir tudo o que está implícito em um homem ganhar o mundo inteiro, mas não é fácil compreender tudo o que está implícito em perder a própria alma. Na verdade, ninguém pode conceber isso completamente até que tenha passado do tempo para a eternidade. A primeira coisa que, inegavelmente, implica é a perda de todos os prazeres atuais da religião, todos aqueles que oferece aos homens verdadeiramente religiosos mesmo na vida presente. Se houver algum consolo, Cristo, se houver algum conforto de amor, no amor de Deus e de toda a humanidade, se houver alegria no Espírito Santo, se houver uma paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, se houver alguma alegria no testemunho de uma boa consciência para com Deus, é manifesto, tudo isso é totalmente perdido pelo homem que perde a própria alma. Mas a vida presente logo chegará ao fim. Sabemos que ela passa como uma sombra. Está próxima a hora em que o espírito será convocado a retornar a Deus que o deu. Naquele momento terrível, deixando o velho, eles veem os dois mundos ao mesmo tempo que estão no limiar do novo. E quer ele olhe para trás ou para frente, quão agradável é a perspectiva para aquele que salva sua alma. Se olhar para trás, terá a calma lembrança da vida bem vivida. Se ele olhar para frente, há uma herança incorruptível, imaculada e que não pode desaparecer. E ele vê o comboio de anjos prontos para levá-lo ao seio de Abraão. Mas como é naquela hora solene com o homem que perde a alma? Ele olha para trás. Que conforto há nisso? Ele não vê nada além de cenas de horror, motivos de vergonha, remorso e autocondenação. Uma amostra do verme que nunca morre. Se ele olha para frente, o que ele vê? Sem alegria, sem paz, nenhum brilho de esperança vindo de nenhum ponto do céu. Alguns anos depois, alguém que voltou ao vômito como um cachorro foi atingido no meio de sua carreira de pecado. Um amigo que o visitou orou: Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão saindo do corpo e não sabem quem os encontrará em sua entrada no outro mundo, um anjo ou um demônio. O homem doente gritou com um grito agudo: um demônio, e morreu. Esse é o fim, a menos que ele morra como um boi. Mas em que situação se encontra o espírito de um homem na sua entrada na eternidade? Veja, o comboio atende, a hoste ministradora de amigos invisíveis. Eles recebem o espírito recém-nascido e o conduzem em segurança ao seio de Abraão, às delícias do paraíso, o jardim de Deus, onde brilha perpetuamente a luz do seu semblante.
É apenas uma das 1000 recomendações desta antecâmara do céu, que ali os ímpios cessam de perturbar, ali os cansados descansam, pois lá eles têm inúmeras fontes de felicidade que não poderiam ter na terra. Lá eles se encontram com os gloriosos mortos dos tempos antigos. Eles conversam com Adão, o primeiro dos homens, com Noé, primeiro do novo mundo, com Abraão, o amigo de Deus, com Moisés e os profetas, com os apóstolos do Cordeiro, com os santos de todas as épocas e, acima de tudo, estão com Cristo. Que diferente, infelizmente, é o caso de quem perde a própria alma. No momento em que ele entra na eternidade, ele encontra o diabo e seus anjos. Comboio triste para o mundo dos espíritos, triste preocupação com o que está por vir, e ele está preso com cadeias de trevas e reservado para o julgamento do grande dia. Ou, na melhor das hipóteses, ele vagueia para cima e para baixo, buscando descanso, mas não encontrando nenhum. Talvez ele possa procurá-lo, como o espírito imundo expulso do homem, em lugares secos, sombrios e desolados. Talvez, onde jaz a natureza toda em ruínas e possui seu soberano, a morte. E pouco conforto ele pode encontrar aqui, visto que tudo contribui para aumentar e não para remover a terrível expectativa de indignação ardente que devorará os ímpios. Pois mesmo isso é para ele apenas o começo das dores. Ainda um pouco, e ele verá o grande trono branco descendo do céu, e aquele que nele está assentado, de cuja face fogem os céus e a terra, e não se acha lugar para eles. E os mortos, pequenos e grandes, estão diante de Deus e são julgados, cada um segundo as suas obras. Então, o rei dirá aos que estão à sua direita: Deus conceda que ele possa dizer isso a você: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E os anjos afinarão suas harpas e cantarão: levantai as vossas cabeças, ó portas, e levantai-vos, ó portas eternas, para que os herdeiros da glória possam entrar. E então eles brilharão como o resplendor do firmamento e como as estrelas para todo sempre. Quão diferente será a sorte daquele que perde a própria alma. Nenhuma sentença alegre será pronunciada sobre ele, mas uma que o perfurará com um horror indescritível. Deus não permita que isso seja pronunciado contra qualquer um de vocês que estão aqui diante de Deus. Partam, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quem pode duvidar, mas esses espíritos infernais executarão imediatamente a sentença. Arrastará instantaneamente aqueles abandonados por Deus para o seu próprio lugar de tormento, para aquelas regiões de tristeza, sombras tristes, onde a paz e o descanso nunca poderão habitar. A esperança nunca chega, ela vem para todos os filhos dos homens que estão deste lado da eternidade, mas não para eles. O abismo agora está fixo e eles não podem passar. A partir do momento em que são mergulhados no lago de fogo, ardendo com enxofre, seus tormentos não são apenas sem interrupção, mas também sem fim, pois eles não têm descanso nem de dia nem de noite, mas a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Após uma visão tão superficial dessas coisas, ninguém ficaria surpreso se um homem, uma criatura dotada de razão, escolhesse voluntariamente, eu digo, escolha, pois Deus não força nenhum homem à condenação inevitável. Ele nunca consignou uma alma ainda não nascida ao inferno, ou a amaldiçoou desde o ventre de sua mãe. Deveria escolher assim perder sua própria alma, embora fosse para ganhar o mundo inteiro. Pois o que um homem lucrará com isso no total da conta? Mas, para diminuir um pouco nosso espanto diante disso, observemos as suposições que um homem geralmente faz antes de poder se reconciliar com essa escolha fatal. Ele supõe primeiro que uma vida de religião é uma vida de miséria. Essa religião é miséria. Como é possível que alguém tenha um pensamento tão estranho? Algum de vocês imagina isso? Se o fizer, a razão é clara. Você não sabe o que é religião. Não, mas eu amo assim como você. Então o que é? Ora, não fazer mal. Não tanto. Muitos pássaros e animais não fazem mal, mas não são capazes de praticar religião. Então, é ir à igreja e ao sacramento. Na verdade, não é. Isto pode ser uma excelente ajuda para a religião,
e todo aquele que desejar salvar sua alma deverá comparecer a eles em todas as oportunidades. No entanto, é possível que você os frequente todos os dias e ainda assim não tenha religião alguma. A religião é algo mais elevado e profundo do que qualquer ordenança externa. O que é então a religião? É fácil responder se consultarmos os oráculos de Deus. De acordo com estes, reside num único ponto, não é nem mais nem menos que amor. É o amor que é o cumprimento da lei, o fim do mandamento. A religião é o amor de Deus e do próximo, isto é, todo homem sob o céu. Este amor que governa toda a vida, animando todos os nossos temperamentos e paixões, dirigindo todos os nossos pensamentos, palavras e ações, é religião pura e imaculada. Agora alguém será tão ousado a ponto de dizer que o amor é miséria? É miséria amar a Deus? Dar a Ele meu coração, o único que é digno dele? Não, é a felicidade mais verdadeira. Na verdade, a única felicidade verdadeira que pode ser encontrada sob o sol. O mesmo acontece com toda a experiência que prova a justeza daquela reflexão feita há muito tempo. Tu nos fizeste para ti, e nosso coração não pode descansar até que descanse em ti. Ou alguém imagina o amor ao próximo é miséria, até mesmo amar cada homem como a nossa própria alma? Longe disso, ao lado do amor de Deus, este proporciona a maior felicidade de que somos capazes. Portanto, não deixe o estoico se vangloriar de sua mente impassível, o filósofo bruto que nunca provou a alegria de amar ou de ser amado. Todo homem razoável deve permitir isso, mas ele pode objetar: há mais do que isso implícito na religião. Ela implica não apenas o amor de Deus e do homem, contra o qual não tem objeção, mas também uma grande quantidade de ações e sofrimentos. Consiste com a felicidade? Certamente há uma verdade nesta objeção. A religião implica tanto fazer quanto sofrer. Consideremos então com calma se isso prejudica ou aumenta a nossa felicidade. A religião implica primeiro fazer muitas coisas, pois o amor de Deus nos levará naturalmente, em todas as oportunidades, a conversar com aquele que amamos, falar com ele em oração pública ou privada, e ouvir as palavras de sua boca, que nos são mais caras do que milhares de ouro e prata. Isso nos inclinará a não perder nenhuma oportunidade de receber os queridos memoriais de nosso Senhor moribundo, continuar instantaneamente em ação de graças, de manhã, à tarde e ao meio-dia para louvá-lo. Mas suponha que façamos tudo isso diminuirá nossa felicidade? Apenas o inverso. É claro que todos esses frutos do amor são meios de aumentar o amor do qual brotam, e consequentemente aumentam nossa felicidade na mesma proporção. Quem então não se juntaria a esse desejo? Levantando-me para cantar louvores ao meu Salvador, que eu possa publicar o dia todo, e deixe tua preciosa palavra de graça fluir de meu coração e encher minha língua. Preencha toda a minha vida com o mais puro amor e junte-se a mim a tua igreja acima. Deve-se admitir também que, assim como o amor de Deus leva naturalmente a obras de piedade, o amor ao próximo leva naturalmente todos os que o sentem a obras de misericórdia. Inclina-nos a alimentar os famintos, vestir os nus, visitar os doentes ou presos, ser como os olhos dos cegos e os pés dos coxos, marido para a viúva, pai para o órfão. Mas você pode supor que fazer isso impedirá ou diminuirá sua felicidade? Sim, embora você tenha feito tanto, a ponto de ser como um anjo da guarda para todos os que estão ao seu redor. Pelo contrário, é uma verdade infalível que todas as alegrias mundanas são menores do que aquela alegria de fazer bondade. Perguntaram a um homem prazeroso há alguns anos: capitão, qual foi o maior prazer que você já teve? Depois de uma pequena pausa, ele respondeu: quando estávamos marchando pela Irlanda, num dia muito quente, fui até uma cabana na estrada e pedi um pouco de água. A mulher me trouxe um copo de leite. Eu dei a ela uma moeda de prata, e a alegria que aquela pobre criatura expressou me deu o maior prazer que já tive em minha vida. Ora, se fazer o bem deu tanto prazer a quem agiu apenas por generosidade natural, quanto mais deve dar a quem o faz com base num princípio mais nobre, o amor conjunto de Deus e do próximo.
Resta que fazer tudo o que a religião exige não diminuirá, mas aumentará imensamente a nossa felicidade. Talvez isto também possa ser permitido, mas a religião implica, de acordo com o relato cristão, não apenas fazer, mas também sofrer. E como pode o sofrimento ser consistente com a felicidade? Perfeitamente bem. Muitos séculos atrás, São Crisóstomo observou: o cristão tem suas tristezas e também suas alegrias, mas sua tristeza é mais doce que a alegria. Ele pode acidentalmente sofrer perda, pobreza, dor, mas em todas essas coisas ele é mais que vencedor. Ele pode testemunhar: o trabalho é descanso e a dor é doce, enquanto tu, meu Deus, estás aqui. Ele pode dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele deve sofrer mais ou menos reprovação, pois o servo não está acima de seu mestre, mas tanto mais o Espírito da glória de Deus repousa sobre ele. Sim, o próprio amor será, em várias ocasiões, a fonte de sofrimento. O amor de Deus frequentemente produzirá a alegria agradável, o derretimento de um coração partido. E o amor ao próximo dará origem a uma tristeza solidária. Nos levará a visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, preocupar-se eternamente com os angustiados e misturar nossas lágrimas de piedade com aqueles que choram. Mas não podemos dizer: estas são lágrimas que deleitam e suspiros que sobem ao céu. Até agora, então, todos esses sofrimentos impedem ou diminuem a nossa felicidade, que contribuem grandemente para isso e, na verdade, não constituem uma parte desprezível dela. De modo que, no geral, não pode haver suposição mais falsa do que a de uma vida de religião é uma vida de miséria. Ver a verdadeira religião, seja considerada em sua natureza ou em seus frutos, é felicidade verdadeira e sólida. O homem que escolhe ganhar o mundo pela perda da sua alma, supõe, em segundo lugar, que uma vida de maldade é uma vida de felicidade. Essa maldade é felicidade. Até mesmo um velho poeta pagão poderia tê-lo ensinado melhor. Até Juvenal descobriu: Nemo malus felix, nenhum homem mau é feliz. E quão expressamente o próprio Deus declara: não há paz para os ímpios. Sem paz de espírito, e sem isso não pode haver felicidade. Mas não para nos valermos da autoridade, pesemos a coisa na balança da razão. Eu pergunto: o que pode fazer feliz um homem mau? Você responde: ele ganhou o mundo inteiro. Nós permitimos isso. E o que isso implica? Ele ganhou tudo que gratifica os sentidos, em particular, tudo que pode agradar ao paladar, todas as delícias de carne e bebida. Verdade. Mas pode comer e beber fazer um homem feliz? Eles nunca o fizeram ainda, e é certo que nunca o farão. Este é um alimento muito grosseiro para um espírito imortal. Mas suponhamos que isso lhe proporcionasse um pobre tipo de felicidade durante aqueles momentos em que ele engolia. O que ele fará com o resíduo de seu tempo? Não ficará pesado em suas mãos? Ele não gemerá durante muitas horas tediosas e pensará que o tempo de asas rápidas voa muito devagar? Se não estiver plenamente empregado, não se queixará frequentemente de baixeza de espírito? Uma expressão sem sentido, que o miserável médico geralmente não entende mais do que seu miserável paciente. Sabemos que existem coisas como distúrbios nervosos, mas sabemos também que o que é comumente chamado de baixeza nervosa é uma reprovação secreta de Deus, uma espécie de consciência de que não estamos no nosso lugar, que não somos como Deus gostaria que fôssemos, estamos desequilibrados do nosso próprio centro. Para remover, ou pelo menos acalmar esse estranho desconforto, deixe-o acrescentar os prazeres da imaginação. Deixe-o revestir-se de prata e ouro e adornar-se com todas as cores do arco-íris. Deixe-o construir palácios esplêndidos e mobiliá-los da maneira mais elegante e dispendiosa. Deixe-o projetar passeios e jardins embelezados com tudo que a natureza e a arte podem oferecer. E por quanto tempo isso lhe dará prazer? Somente enquanto forem novos. Assim que a novidade desaparece, o prazer também desaparece. Depois de examiná-los por alguns meses ou anos, eles não lhe dão mais satisfação. O homem que está salvando sua alma leva vantagem sobre ele exatamente nesse aspecto, pois ele pode dizer: nos prazeres que as posses do homem rico demonstram,
Sem inveja eu desafio minha parte, embora todo objeto belo que meus olhos possam examinar contribua para alegrar meu coração. No entanto, ele ainda tem outro recurso: aplausos, glória. E isso não o deixará feliz? Não será, pois ele não pode ser aplaudido por todos os homens. Nenhum homem jamais o foi. Alguns elogiarão, talvez muitos, mas nem todos. É certo que alguns culparão, e aquele que gosta de aplausos sentirá mais dor pela censura de um do que prazer pelo elogio de muitos. De modo que quem busca a felicidade nos aplausos ficará infalivelmente desapontado e encontrará, no geral, muito mais dor do que prazer. Mas para resumir o assunto, tomemos o exemplo de alguém que ganhou mais deste mundo do que provavelmente qualquer homem hoje vivo, a menos que seja um príncipe soberano. Mas tudo o que ele ganhou o deixou feliz? Responda por si mesmo. Então disse Haman: no entanto, tudo isso não me aproveita nada enquanto eu vir Mordecai sentado no portão. Pobre humano! Um temperamento profano, seja orgulho, inveja, ciúme ou vingança, causou-lhe mais dor, mais aborrecimento de espírito do que todo mundo poderia proporcionar prazer. E assim deve ser a natureza das coisas, pois todos os temperamentos profanos são temperamentos infelizes. Ambição, cobiça, vaidade, afeição desordenada, malícia, vingança, carregam consigo seu próprio castigo e se vingam da alma em que habitam. Na verdade, o que são estes, mais especialmente quando combinados com uma consciência desperta, senão os cães do inferno já roendo a alma, impedindo a felicidade de se aproximar? Nem mesmo os pagãos viram isso? O que mais significa a fábula de Tício, acorrentado a uma rocha com um abutre continuamente rasgando seu peito e alimentando-se de seu fígado? Passeios baratos? Por que você sorri? Diz o poeta. Mutato nomine de te fabula narrator. É outro nome, mas tu és o homem. Luxúria, desejo tolo, inveja, malícia ou raiva estão agora rasgando seu peito. O amor ao dinheiro, ou ao elogio, ao ódio ou à vingança, agora está se alimentando de seu pobre espírito. Essa felicidade está no vício. Mas ele faz uma terceira suposição, que ele certamente viverá 40 ou 50 ou 60 anos. Você depende disso? Sobre viver 60 anos? Quem te disse que você deveria? Não é outro senão o inimigo de Deus e do homem, é o assassino de almas. Não acredite nele. Ele foi um mentiroso desde o início de sua rebelião contra Deus. Ele é eminentemente um mentiroso nisso, pois ele não lhe daria vida se pudesse. Se Deus permitir, ele garantiria o trabalho e agora mesmo levaria você para a casa dele. E ele não pode lhe dar vida se quisesse. O fôlego do homem não está em suas mãos. Ele não é o responsável pela vida e pela morte. Esse poder pertence ao Altíssimo. Na verdade, é possível que Deus, em algumas ocasiões, permita que ele inflija a morte. Não sei, mas foi um anjo mau que feriu 185.000 assírios em uma noite. E as linhas tênues de nosso poeta são tão aplicáveis a um espírito mau quanto a um espírito bom. Então, quando um anjo por ordem divina lança morte e terror sobre uma terra culpada, ele, satisfeito com a ordem do Todo-Poderoso de atuar, cavalga no redemoinho e dirige a tempestade. Mas embora Satanás às vezes possa infligir a morte, não sei se ele algum dia poderia dar vida. Foi um dos seus servos mais fiéis que gritou há alguns anos: uma semana de vida, uma semana de vida. 30.000 libras por uma semana de vida. Mas ele não poderia comprar um dia de vida. Naquela noite Deus exigiu dele sua alma. E quando ele poderá exigir isso de você? Você tem certeza de viver 60 anos? Você tem certeza de viver um ano, um mês, uma semana, um dia? Oh, apresse sem viver. Certamente o homem que pode morrer esta noite deveria viver hoje. Tão absurdas são todas as suposições feitas por quem ganha o mundo e perde a alma. Mas imaginemos por um momento que a maldade é felicidade, e que ele certamente viverá 60 anos, e ainda assim eu perguntaria: que lucro ele terá se ganhar o mundo inteiro por 60 anos e depois perder sua alma eternamente?
Pode tal escolha ser feita por alguém que considere o que é a eternidade? Philippe Melanchthon, o mais erudito de todos os reformadores alemães, dá a seguinte relação. Não faço nenhum julgamento sobre isso, mas o descrevo quase em suas próprias palavras. Quando eu estava em Württemberg, quando estava saindo num verão à noite, com vários de meus colegas estudantes, ouvimos um canto incomum e, seguindo o som, vimos um pássaro de figura incomum. Um deles se aproximou e perguntou: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que és tu? Ele respondeu: eu sou um espírito maldito. E ao desaparecer, pronunciou estas palavras: ó eternidade, eternidade! Quem pode dizer a duração da eternidade? E quão cedo esta será a linguagem daquele que vendeu sua alma por 60 anos de prazer? Quão cedo ele gritaria: ó eternidade, eternidade! Quão impressionante isso é ilustrado por um dos antigos pais. Suponhamos que houvesse uma bola de areia do tamanho de toda a terra. Suponhamos que um grão deste fosse aniquilado em 1000 anos. O que seria mais elegível? Ser feliz enquanto esta bola se desfazia à razão de uns grãos em 1000 anos e miseráveis para sempre? Ou ser miseráveis enquanto definhavam naquela proporção e felizes para sempre? Um homem sábio, é certo, não poderia parar um momento sequer na escolha. Ver todo o tempo em que esta bola estaria se dissipando tem uma proporção infinitamente menor com a eternidade do que uma gota d'água para todo o oceano ou um grão de areia para toda a massa. Permitida então que uma vida de religião fosse uma vida de miséria, que uma vida de maldade seria uma vida de felicidade, e que um homem tinha a garantia de desfrutar dessa felicidade por 60 anos. No entanto, o que ele lucraria se fosse então miserável por toda a eternidade? Mas foi provado que a situação é bem diferente, que a religião é felicidade, que a maldade é miséria, e que nenhum homem tem certeza de viver 60 dias. E se assim for, existe algum tolo, algum louco sob o céu que possa ser comparado àquele que rejeita sua própria alma, embora fosse para ganhar o mundo inteiro? Pois qual é a situação real do caso? Qual é a escolha que Deus propõe às suas criaturas? Não é: você será feliz 60 anos e depois infeliz para sempre, ou será infeliz 60 anos e depois feliz para sempre. Não é: você terá primeiro um céu temporário e depois um inferno eterno, ou você terá primeiro um inferno temporário e depois um céu eterno. Mas é simplesmente isto: você será miserável por 60 anos e miserável para sempre, ou será feliz por 60 anos e feliz para sempre. Se você tiver um gostinho do inferno de vez em quando, do inferno para sempre, você terá 2 infernos ou 2 céus. Alguém poderia pensar que não seria necessária grande sagacidade para responder a esta pergunta. E esta é a pergunta que agora lhe proponho em nome de Deus. Você será feliz aqui no futuro, no mundo que existe agora e no que há de vir? Ou você será infeliz aqui e no futuro, neste tempo e na eternidade? Qual é sua escolha? Que não haja demora. Agora pegue um ou outro. Toma o céu e a terra para registrar este dia que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ó, escolha a vida de paz e amor agora, a vida de glória para sempre. Pela graça de Deus, escolha agora a melhor parte que nunca lhe será tirada. E uma vez feita a sua escolha, nunca recue, aderir a Ele em todos os eventos. Prossiga em nome do Senhor, a quem você escolheu, e na força do seu poder. Apesar de toda oposição, da natureza, do mundo, de todos os poderes das trevas, ainda lute o bom combate da fé e agarre-se à vida eterna. E então está reservada para você uma coroa que o Senhor, o justo juiz, lhe dará naquele dia. Amém.